Felipe Massa cruzou a linha de chegada, venceu a corrida, a torcida em Interlagos comemorou e depois parou, ficou em silêncio sem entender o que aconteceu. Lewis Hamilton é o campeão do mundo. Muito triste, porque no final é uma injustiça. Você sabe que aconteceu uma sacanagem, né? A Fórmula 1 é uma das maiores ligas esportivas do mundo, movimenta muito dinheiro e move os apaixonados pelo automobilismo nos 4 cantos do planeta. No ano de 2008, depois de muito tempo, quase que um brasileiro voltou a ser campeão mundial da categoria. Foi dramática até a situação, porque o campeão, que foi o Lewis Hamilton, da McLaren, conseguiu uma ultrapassagem na última volta da última corrida para conseguir o título. E adivinha onde era a corrida? Aqui, no Brasil ainda. Imagine só, o Massa seria campeão mundial no Brasil. O cara viraria uma lenda. Só que a situação ficou ainda mais dramática anos depois. Ninguém na época imaginou que essa competição se tornaria o maior escândalo da Fórmula 1. Um ano depois, a coisa ficou muito estranha quando surgiu a história sobre uma batida proposital de um dos competidores que veio à tona, o que ajudou aí na vitória de Hamilton em uma das corridas do campeonato. Na realidade, se não fosse essa tal batida, o vencedor do campeonato mundial daquele ano seria o Felipe Massa, que agora, mais de 10 anos depois e com provas contra, está pensando em pedir o cancelamento do campeonato e solicitar o seu título como campeão. Mas será que o Massa pode conseguir essa façanha, né? Reverter essa situação? Nesse vídeo a gente vai conhecer a história aí do maior escândalo da Fórmula 1. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo, depois da vinheta eu te conto. Pessoal, antes um recado do nosso patrocinador, a Blaze. A Blaze é um lugar onde você pode jogar vários jogos para se divertir e pode ganhar uma graninha em algum dos jogos. Lá tem diversos, tá? Tem o Crash, o Double, o Mines e mais um monte. Lembrando que é só para maiores de 18 anos e você pode tanto ganhar quanto perder. Então é sempre bom ter responsabilidade. No jogo Crash você coloca um valor, clica em começar jogo, espera o multiplicador subir e faz o saque antes de crashar. Olhando embaixo você consegue ver o histórico das últimas jogadas e traçar uma melhor estratégia. Pessoal, nesse caso aqui eu coloquei aí milão, fiquei esperando e quando chegasse ali no 2x eu já ia retirar. Ainda bem que eu fiz isso, né? Porque quando eu cliquei para retirar, né, deu ali 2.14x e logo em seguida crashou. Só como eu tirei antes, deu bom, né? Multiplicou então meu valor por 2.14x. Para jogar, basta se cadastrar e fazer os depósitos que podem ser feitos por Pix, que é mais rápido, assim como as retiradas, que também são bem rápidas, né? E se você é novo na Blaze, use o nosso código Não Adivinho na hora de fazer o seu cadastro, para você poder ganhar um bônus de boas-vindas de até R$1.000 e mais 40 rodadas grátis nos jogos originais da Blaze. Boa sorte a todos e joguem sempre com responsabilidade. Quando a gente escuta falar de Fórmula 1, já vem na nossa cabeça automaticamente Ayrton Senna, né? Esse sim foi um grande mito, né, que fez o brasileiro criar uma paixão por Fórmula 1, coisa que até então não existia, né, era só futebol. Agora, eu tenho certeza que você ao menos já ouviu falar do Felipe Massa. Ele é um automobilista brasileiro, nascido em 25 de abril de 81, possui inúmeras corridas marcantes pela carreira. Uma se destacou muito, mas infelizmente não foi por um bom motivo. Tudo começou no GP de Singapura do campeonato de 2008, quando o piloto brasileiro Nelsinho Piquet e filho da lenda do esporte Nelson Piquet bateu o seu carro na 5ª volta. Essa batida fez com que o safety car fosse acionado. Isso contribuiu para que o seu parceiro de equipe, o Fernando Alonso, fosse o ganhador da corrida. Na época estava tudo bem, né? Ninguém pensou em alguma teoria da conspiração por conta dessa batida. Além desse acidente, ainda teve a hora em que, no pit stop, o funcionário da Ferrari mandou o Felipe Massa voltar à corrida antes da mangueira de reabastecimento ter sido solta do carro, o que também acabou atrapalhando o brasileiro. Mas o problema mesmo aconteceu um ano depois, quando o Nelsinho resolveu dar um exposed, né, em algumas coisas daquela corrida. Ele fez uma declaração oficial à FIA, que é o órgão organizador da Fórmula 1, dizendo que a batida que aconteceu na competição foi proposital. E aí já dá para imaginar a treta que começou, né? Ele também disse que fazendo isso, o contrato dele seria renovado, o que nem aconteceu. Apesar do assunto ter vindo à tona, na época o resultado não foi mudado, né? Já que todas as competições já tinham tido seu resultado estabelecido. O Massa passou na linha de chegada como campeão mundial de Fórmula 1 durante 35 segundos. Na última curva, antes da chegada mesmo, o Timo Glock foi ultrapassado pelo Hamilton e o título ficou com o Hamilton. Mas não foi ali
que o Massa perdeu aquele campeonato de 2008. Nelsinho bater propositadamente no muro para facilitar a vida do Alonso, e se não tivesse aquela parada, aquela muvuca, todos indo pro box, o Massa poderia ter vencido a corrida, e aquela diferença de pontos ele nem precisaria ter vencido o GP do Brasil. Recentemente, o Felipe explicou de um jeito simples e rápido o que aconteceu. É o que é bem melhor vocês ouvirem aí da boca dele mesmo. A tristeza é muito grande, né? Porque eu tava liderando a corrida, larguei na pole position, tava liderando a corrida e aconteceu um safety car, né? Naquela época, quando acontecia um safety car, todos os pilotos se juntavam. Uma volta antes da batida do Nelsinho, o Alonso parou em último, encheu o tanque e ficou esperando. O Nelsinho bateu por querer. E aí todos os pilotos que entraram no box, o Alonso foi para primeiro, mudou o resultado da corrida inteira. E aquela corrida, a hora que todos os carros pararam no box, logicamente, a chance de um mecânico errar é maior numa situação dessa do que numa situação normal. O meu mecânico apertou o farol verde antes do tempo, eu saí com a mangueira. De primeiro tive que parar no final do grid, fui para último e tal, e não pontuei nessa corrida. Acabou o campeonato, ganhei a última corrida em Interlagos, disputando o título, perdi na última curva, como todo mundo sabe e tal. E aí o ano seguinte o Nelsinho veio e falou que tinha batido por querer, a corrida entrou... puseram o Briatore para fora e tal. Só que o correto era cancelar o resultado da corrida, porque foi uma corrida que foi roubado o resultado. Certeza. Muito triste, porque no final é uma injustiça pelo resultado. Você sabe que aconteceu uma sacanagem, né? Esse acidente, no final das contas, ajudou a conquista do primeiro título mundial de Lewis Hamilton e tornou o brasileiro Felipe Massa vice-campeão por aí 1 ponto ou 2 pontos, se eu não me engano, de diferença. O fato do resultado não poder ser mudado, mesmo com o Felipe indo falar com os advogados da Maranello e com a Ferrari, fez com que Massa apenas aceitasse a situação. And the result of it all is that Lewis Hamilton is the world champion. Unbelievable. Guys, I'm speechless. Porém, recentemente, o ex-chefão da Fórmula 1, e aí que o negócio começa a ficar ainda mais tenebroso, né, essa loucura toda aí, o Bernie Ecclestone, ele fez o piloto repensar sobre esse assunto. Advogado, naquela época a Ferrari foi atrás do advogado e tinha uma lei que dizia que quando mudava o ano, o resultado não tinha como mudar. Isso os advogados falando, e eu acreditei, confiei e tal, beleza, paciência, pena. O Nelsinho chegou a conversar com você sobre isso depois? Vocês estiveram juntos aí em alguns momentos? A gente tava indo andar de kart junto, né, no avião, e eu perguntei pra ele se ele tinha feito isso por querer. E ele falou, não, de jeito nenhum, você acha? E depois de alguns meses... você já desconfiava, então? Já desconfiava. Bernie admitiu que sabia sobre o chamado Crashgate de 2008, antes mesmo dele se tornar público com a declaração do Nelsinho em 2009, e que eles deveriam ter cancelado os resultados do GP de Singapura de 2008. Isso faria com que o coroado como campeão, né, fosse então o brasileiro Felipe Massa. A gente descobriu em 2008, a gente que ele fala é ele, que era o dono da categoria, e o presidente da FIA, dois caras que comanda tudo, né? A gente descobriu em 2008 e resolvemos ficar quieto para não sujar o nome da Fórmula 1 até mudar o ano. Resultado da manipulação. Na época em que o Nelsinho explanou o que aconteceu, a FIA começou uma investigação sobre o caso. Nelsinho Piquet não sofreu nenhuma punição por colaborar com a investigação, Fernando Alonso também não, já que ele não sabia dessa tramóia aí feita pela equipe, né, para poder ganhar a corrida. Já o chefe de equipe da Renault, o Flávio Briatore, e o diretor Pat Simons, que bolaram o esquema, sofreram punições. Flávio foi banido do esporte por um tempo, mas logo depois cancelaram a decisão e o cara atualmente é até um dos embaixadores oficiais da Fórmula 1. Já o Pat Simons ficou afastado da Fórmula 1 por 5 anos, mas hoje trabalha lá mesmo como diretor técnico. Parece que não é só no Brasil, né, que homens com grande poder de influência acabam se safando de punições. Em busca do título. Sobre a declaração de Bernie, Massa disse o seguinte, abre aspas, Bernie deveria ter dito isso antes, não agora. Imagina você descobrir que poderia ter conseguido o título 15 anos depois de tudo que rolou. Felipe Massa admitiu que está fazendo uma análise sobre pedir às autoridades a revisão do campeonato e deixou claro aí que a ação não seria por dinheiro, mas sim por justiça.
que o que realmente quer é a anulação do GP de 2008 em Singapura. Abre aspas. Eu nunca iria atrás disso pensando financeiramente, eu iria atrás pensando em justiça. Eu tentaria a justiça, acho que se você foi punido por algo que não foi culpa sua, é produto de um roubo, de uma corrida roubada. A justiça tem que ser feita. Na verdade, a situação certa é cancelar o resultado daquela corrida. É a única justiça que se faz em um caso como este. Esta é a justiça. Será que o título da Fórmula 1 ficaria mesmo com o Felipe se todo esse caso fosse reanalisado? Que envolve muitas pessoas, sendo que Alonso, por exemplo, nem sabia que tinha uma armação rolando para ele ganhar, e nem o Hamilton, que depois se tornou campeão daquele ano. No caso, qualquer decisão judicial poderia não afetar os dois, o que faria com que o piloto aí permanecesse aí como vice-campeão. O mais provável seria que só os responsáveis sofressem algum tipo de punição, e a probabilidade de cancelarem o GP de 2008 em Singapura, não sei se aconteceria. Mas eu quero saber de você, o que você acha que deve acontecer? Acha que o título deveria ser entregue a Felipe Massa? Ou que cancele então esse campeonato e ninguém fica com o título? Ou deixa tudo como tá, já que passou faz muito tempo, não é? Comenta aqui embaixo, eu quero saber a sua opinião. Se viu o vídeo até aqui, eu peço que se inscreva no canal. A gente tem vídeo todos os dias, tá? 2 vídeos por dia. E deixa o seu like para ajudar a gente no engajamento. Até o próximo vídeo. Tchau!